Olá, amigos do Esporte em Debate. Estamos de volta, sempre com destaque esportivo aqui na TV Assembleia, canal 51.2 e também na TVN, canal 17. A partir de agora, todas as modalidades, o esporte sempre em dimensão maior na sua televisão. E olha só, gente, o Esporte em Debate de hoje está imperdível e você vai ver. Sampaio perde fora de casa para o Juventude, se complica muito na Série B do Brasileirão. Pinheiro vence Chapadinha pela primeira partida da finalíssima da Segundinha Maranhense. Você vai ver ainda uma entrevista exclusiva com o médico e campeão mundial de judô, Márcio Barbosa. Tudo isso e muito mais na edição de hoje do Esporte em Debate, que já está no ar. E olha só, para a gente começar o Esporte em Debate de hoje, o destaque para a Segundinha, o Campeonato Maranhense da Série B, que apresentou no final de semana a primeira partida da decisão e ocorreu no estádio Costa Rodrigues, na cidade de Pinheiro, na Baixada Maranhense. Na decisão, o Pinheiro Atlético Clube se deu bem, venceu o Chapadinha pelo placar de 2-1. No primeiro jogo da decisão da Segundinha do Campeonato Maranhense, o Pinheiro venceu o Chapadinha pelo placar de 2-1. Os gols do jogo foram marcados por Neto, duas vezes, o grande artilheiro da partida, para os donos da casa. E Jonas Piu Piu descontou para os visitantes. Com a vitória, o Pinheiro depende de um empate no jogo de volta para garantir o acesso, enquanto o Chapadinha precisa vencer a partida por um gol de diferença. Mas o jogo de volta será realizado no próximo sábado, com local ainda a ser definido pela Federação Maranhense de Futebol. E essa partida deverá acontecer em São Luís. E eu vou explicar por quê. O estádio que deveria ser o estádio para mandar os jogos da equipe do Chapadinha, o mando de campo da representação do Chapadinha, ele não teve condição nessa segunda divisão, o que se transformou num grande absurdo, porque o Lucídio Frazão deveria ser o palco dos grandes jogos do Galo da Chapada, que pretende chegar à primeira divisão, retornar à primeira divisão do nosso futebol. O estádio não teve condições, o Chapadinha mandou seus jogos em Anapurus. Só que, de acordo com o regulamento da competição, esse estádio de Anapurus, ele não poderá sediar a decisão do Campeonato Maranhense da Série B. E agora, a federação fica com esse dilema, não sabe se o jogo vai para outro município ou se São Luís, o estádio Castelão, vai ser sede do jogo entre Chapadinha e Pinheiro. Com um detalhe, o mando de campo é do Galo da Chapada. Vou receber aqui o Gregório Dantas. Meu amigo, parceiro, tudo bem, Greg? Tudo bem, Julinho, graças a Deus, tudo certo. Eu sabia que isso poderia acontecer, né? Eu acho que um grande absurdo, você vai ter uma decisão de campeonato e o Galo da Chapada, que fez bonito até aqui, jogando em casa é uma situação, jogando fora de casa. E se o jogo foi aqui em São Luís, no Castelão, Greg, a vantagem para mim é do Pinheiro, porque a Baixada Maranhense, além de sair da região para vir para cá, existe uma colônia muito grande de baixadeiros aqui em São Luís. Né? Tem, e pelo ferro fica mais perto ainda, né, Juliano? Então é bem pertinho a cidade de Pinheiro daqui de São Luís, ali 3 horas a gente gasta mais ou menos. Dizer antemão que eu tenho até uma simpatia pelo time do Pinheiro, estava comentando aqui com você nos bastidores, né? É verdade. O Pinheiro é uma equipe que eu torço muito, viu? Porque é um centro futebolístico assim, muito forte do interior do Maranhão, disputou por vários anos campeonatos amadores. E que deveria ser melhor explorado. Exatamente. Você vê que o próprio presidente da federação deveria apoiar mais o futebol na cidade de Pinheiro. E não apoia, né, Juliano? E não apoia. É uma coisa terrível, uma coisa né? Que não dá para entender. Uma praça tão simpática. Exato. Como é Pinheiro. E inclusive um cara que é pinheirense, que foi candidato a prefeito de Pinheiro nas últimas eleições, né? Mas espocou a urna lá. Teve voto demais, né? Voto ali que a gente tem até medo da quantidade de votos. Ele teve tantos votos que se ele concorresse a vigilante quarteirão não chegaria. Eu sei que vereador não dava. Por isso é que eu disse. Nem vereador não dava, não. Mas assim, falando, o Pinheiro começou bem essa partida decisiva. Bom lembrar também, galera, que o Pinheiro nem pensava em ser favorito a chegar nessa decisão da... Boa lembrança e bom registro. Da Segundinha do Futebol Maranhense. Nós tínhamos todos aqui em Crônica Esportiva, eu, Jurinha, todo mundo, né, Jurinha? Juventude é o favorito, não era? Todo mundo unânime por causa de investimento, e isso eu elenco. Explico por quê? Justamente pelo elenco que foi formado. Agora me chamou muita atenção as declarações do técnico Vinícius Saldanha. Você viu nas redes sociais o que ele disse? O que ele disse, Julinho? Que muita gente foi contratado com nome e entre aspas, né? Enganou lá no time do Juventude de São Mateus. Mas tem que ter sido, né? Porque o resultado foi pífio. Quase nem se classifica entre os 4. Então, um resultado ruim da equipe do Juventude, decepcionante.
Pinheiro e Chapadinha, na minha opinião, merecem. O Chapadinha por ter sido a melhor equipe da competição na primeira fase e o Pinheiro por esse resultado surpreendente. Né? Mas para alguns, a né, recuperação do Pinheiro, o crescimento dele dentro da competição é algo que chama atenção, né? Não, sem dúvida. Já ganhou esse primeiro jogo por 2-1, tem vantagem no jogo da decisão e se for em São Luís, eu repito, a vantagem ela será bem maior diante do Chapadinha. A vantagem que era do Chapadinha... Eu, se eu sou dirigente do Chapadinha, não aceito jogar aqui em São Luís. Não, nem eu. É o seguinte, a vantagem que era do Chapadinha, por ter feito a melhor campanha na competição na primeira fase, é decidir em casa. Era a única vantagem. E não vai ter mais essa única vantagem se a decisão... Pelo menos até agora, mas eles podem fazer a opção e indicar uma outra praça de esportes, né? Poderia ser um lugar mais perto lá, até Santa Quitéria, né? Que já sediou jogos. Santa Quitéria que tem um estádio, isso. Pelo menos eu não sei hoje, mas com condições já abrigou jogo de Copa do Brasil. Copa do Brasil, exatamente, time que já jogou em competições nacionais, então acho que poderia ser mais adequado. Mas uma situação como essa, eu vou reiterar aqui o que venho dizendo há algum tempo do Esporte em Debate. Existem situações que podem ser prevenidas. Claro. E esta situação de ter uma decisão fora do local do mandante... Questão de regulamento. Né? A federação não observou. Qualquer clube, isso deveria ser básico no regulamento da Federação Maranhense de Futebol. Você quer disputar a Série B? Quer. Você sabe qual é a importância da competição? Não. Essa competição é a única de acesso à Série A, a principal divisão do futebol do Maranhão, o principal produto do futebol profissional do Maranhão. E com agravante esse ano, né? Com agravante de valer vaga na seletiva da Série D. Vale vaga para o seletivo da Série D. Vai ser agravante. Quer dizer, o clube campeão da Série B, ele pode, no ano que vem, disputar o Campeonato Brasileiro da Série D, da quarta divisão. Então, quais são os critérios? Você precisa ter uma praça de esportes com condições. Apta. Que tenha gramado bom, que tenha iluminação, que tenha condições de receber o público, segurança. Mas nada disso é observado. Eles fazem as coisas de qualquer modo. Julinha, tem uma questão que sempre me intriga. Eu sei que alguns campeonatos são assim. De um clube, para poder, quando é elaborado o regulamento, todos os clubes se juntam, tal, assinam, tá certo, assim, concordo, não, tá bom, esse ponto aqui, beleza. Tem uma coisa de regulamento que sempre me intriga e me deixa incomodado, é a questão de que você pode fazer alguns jogos de primeira fase na sua casa, mas quando chega às fases decisivas, tem lá o critério, não pode, só pode com o estádio, com o público acima de tanta capacidade. Aí tu já automaticamente elimina o time pequeno que não tem condições estruturais, né? Para mim, Julinho, eu acho assim, que deveria, se você não pode na primeira fase, sediar na tua casa, tu não pode nenhuma vez, não pode até o fim, ou se pode no começo, vai poder até o fim. Eu sei que tem competições tipo a Libertadores, por exemplo, tem um critério de capacidade. Na primeira fase tem lá o critério, estádio até 15 mil pessoas pode. Na segunda, até 20, até a final. Tudo bem, mas eu discordo desse Greg, sabe qual é o único critério que a Federação Maranhense de Futebol leva em consideração nas suas competições, principalmente essa de acesso? Qual é, Julinho? O critério financeiro. Financeiro? Se não pagar as taxas, se tiver débito, a federação encaminha para o TJD e não permite jogar. E aí não deixa jogar? Paz, pode isso? Não pode, mas a gente sabe que é prática corriqueira, né? É verdade. Ó, infelizmente, pode ter, a gente vai chamar uma coisa assim, vai ter um desvio, vai ter um desvio vamos dizer assim, de equilíbrio entre as forças na final do Campeonato Maranhense, porque o time que merecia jogar na sua casa não vai poder, e que teve vantagem para poder jogar na sua casa, ele fez pontos para poder jogar na sua casa no final, pode não conseguir jogar na sua casa. Então, teremos um desvio ali de equilíbrio, um desequilíbrio. Né? Eu já sei, tem uma conversa de bastidores aí, que a federação está praticamente, entre aspas, quero deixar claro, querendo obrigar decidido, né? que o Chapadinha jogue aqui em São Luís. Ela não pode e não deve fazer isso. Estou sabendo de bastidores isso também. Não deve fazer isso. O mandante, ele tem que indicar. Se não pode jogar em Anapurus, ele tem que indicar. Se o Chapadinha entender que deve jogar em São Luís, tudo bem. Agora não ser obrigado a jogar. Não acredito que a federação vá fazer isso. Não, aí seria a responsabilidade da diretoria se ela indicasse que quer jogar em São Luís. Aí o problema é deles, né? Eu acho errado. A federação pode sugerir. Pode, mas aí eles têm que decidir. Eu, por exemplo, se não pudesse jogar em Anapurus, né, que eu estava sediando o jogo, a sugestão que eu dava que eu dou vai jogar em Santa Quitéria. É ali próximo, né? Isso, e muito longe de Pinheiro, que aí fica mais complicado para a galera ir lá, que estrategicamente, pensando no acesso, seria mais adequado para a equipe do Chapadinha. Júlio, só terminando aqui comentários a respeito do jogo, lembrando que o Jonas Piu-Piu abriu o placar, viu, no segundo tempo. Primeiro tempo ali não teve gol, o Jonas Piu-Piu abre o placar no segundo tempo, ainda aos 11 minutos, e aí o Neto, né,
empatou e virou a partida ainda aos 20 minutos do segundo tempo. Então, Chapadinha, que teria essa vantagem, né, de decidir em casa, agora tem a desvantagem, porque o Pinheiro vai ter a vantagem de jogar pelo empate na grande final do campeonato. Ao time do Chapadinha só a vitória interessa. Só a vitória interessa. Depois do intervalo, uma entrevista exclusiva com o médico e campeão mundial de judô em Cancún, no México, o Dr. Márcio Barbosa. Daqui a pouco você vai saber como foi a trajetória dele no México, conquistando o título mundial de judô. Segura aí que daqui a pouco a gente volta. Olá, amigos do Esporte em Debate. Estamos de volta para destacarmos agora um título mundial conquistado pelo estado do Maranhão. Foi na disputa do Veteran World Championships, que aconteceu em Cancún, no México. Para quem não sabe, o campeonato mundial de veteranos na modalidade de judô. E o Maranhão se fez representar com uma delegação de 131 atletas. E mais o técnico Marcos Leite, que teve a oportunidade também de competir. E o resultado foi simplesmente esplendoroso para o Brasil e principalmente para o estado do Maranhão. Porque o doutor Márcio Barbosa, que é cardiologista, nos representou como atleta e conquistou esse título mundial. Primeiro eu quero destacar a satisfação de ter aqui o professor Marquinhos Leite, uma referência do judô, não só maranhense, mas brasileiro, como atleta, como técnico. A gente conhece bem a história dele. E o doutor Márcio Barbosa, né? Que deu um tempo em relação à cardiologia, mas para brilhar no judô mundial em Cancún, no México. Como é que foi a disputa, doutor? A disputa foi, assim, muito dura, muito árdua, uma competição complicada, atletas de vários países, como você bem destacou, tinham 50 países representados e eu tive que fazer 4 lutas nesse dia, inclusive enfrentando o que era o campeão mundial do ano passado. E graças a Deus, graças a muito treinamento, dedicação, as orientações aqui do sensei, a gente conseguiu ganhar e ser em primeiro lugar. Um título inédito para o judô maranhense e eu tenho assim, uma satisfação muito grande de poder ter conquistado. Graças a Deus eu tive a honra de ganhar, mas poderia ter sido qualquer um de nós 5, porque os 5 que foram poderiam ter brilhado também com a medalha de ouro, porque todos brilharam, acho que todos foram lá, lutaram, deram o seu melhor e brilharam. Só você está disputando um campeonato que é mundial, né? Sem dúvida diante nenhuma. de grandes expoentes do judô, né? Do mundo inteiro. Né? Exatamente. São atletas que já tiveram a sua história no judô, alguns atletas foram das seleções principais dos seus respectivos países e que voltam pelo prazer de competir, de estar ali representando o seu país, mas na verdade é uma grande integração. Lá a atmosfera do campeonato é uma atmosfera de muita integração mesmo, você faz muitos amigos e aí o Facebook ajuda. Depois do campeonato já fiquei amigo de todos esses que lutaram comigo e é muito interessante essa congregação que se faz depois de uma competição como essa. Ô Marquinhos, para a gente tentar mensurar uma conquista de um título mundial, qual o posicionamento que o Maranhão passa a ter de uma competição de veteranos com grandes expoentes, como o Márcio falou ainda há pouco, dentro de uma conquista como esta para o judô? Olha, gigantesca, porque nós vivemos num centro um pouco distante, né, dos grandes centros de treinamento, mas com muita força de vontade, uma tradição histórica da família Leite, né, que trouxe o judô para cá, nós conseguimos quebrar esse paradigma. Nós tínhamos uma intenção, desde 2014 que eu comecei esse projeto, né, quando eu fui no Mundial em Málaga, e nós tínhamos a intenção de um de nós classificarmos, mas a medalha de ouro, ela superou todas as nossas expectativas. Realmente foi o dia que o Márcio teve uma excelência na participação dele, né? E todo o treinamento, a dedicação aconteceu, foi coroada nesse dia, o esforço. A nossa torcida lá, os maranhenses fizeram tanto barulho que a câmera oficial, houve um momento que ela deslocou o foco do dojo onde estava acontecendo e filmou a nossa torcida lá. E que então legal, ficou registrado, né? A torcida por essa medalha histórica para o nosso judô. Ô Márcio, e o nível? Você esperava o nível que você encontrou lá, né? Foi muito mais difícil do que você imaginava? Porque às vezes quando a gente conquista um título, né? Quem está em casa nesse momento nos acompanhando pode dizer, não, mas conquistou o título, então a competição foi mais fácil. Não. Às vezes há por parte do atleta um esforço bem maior. Você enfrentou um campeão mundial, que foi o polonês, né? Eu enfrentei o francês, que tinha sido campeão mundial no ano anterior,
E o polonês que eu disputei a final com ele tinha sido campeão europeu em 2016. Então, assim, a competição de alto nível. O terceiro colocado também é um campeão mundial. O terceiro colocado. O argentino foi o campeão mundial, que eu tinha ganho dele na Argentina, no Campeonato Sul-Americano, há 2 meses atrás. E eu acho que foi a primeira derrota que ele tinha tido na Argentina. Então, foi um ano muito bacana para mim. E essa tem um sabor também muito especial. Muito especial. Né? Contra a Argentina. Exatamente. E o Campeonato Mundial de Veteranos, a gente brinca assim, como você não tem um patrocínio, todo mundo vai por sua própria conta, ninguém vai para lá para passear, você não vai. É difícil a pessoa pegar e investir um dinheiro que não é pouco para ir sair do seu país, da sua cidade, largar suas famílias, filhos, e ir lá lutar só para ir participar. Então, o nível é alto. E a gente sempre se prepara para o nível mais alto que possa ter. Mas quando chega lá, você descobre que tem gente que tem mais força do que você pensava, que tem mais técnica do que você pensava. E aí, nessa hora que teu treinamento é colocado à prova. Foram quantas lutas, Márcio? 4 lutas. 4 lutas, né? 4 lutas. A mais difícil foi a decisão ou não? Para chegar, você teve um pouco mais de trabalho? Não, na verdade, assim, a luta mais demorada foi a decisão. Mas o lado emocional, psicológico, a luta mais difícil foi a semifinal, porque eu ia enfrentar o campeão mundial atual, que tinha ganho de um outro brasileiro na final do ano anterior, que esse brasileiro é o meu principal adversário aqui nas competições nacionais. Então, assim, eu fui para lutar com esse francês com uma apreensão maior, porque você vai enfrentar um que é o melhor, você sempre tem um pé atrás, você entra muito mais concentrado. E a final, por incrível que pareça, eu entrei bem relaxado, eu estava super tranquilo, mas não deixou de ser difícil não, foi a mais demorada, o cara era muito maior que eu, mas no final, graças a Deus, deu tudo certo. Ô Marquinhos, como é que é o atleta Márcio Barbosa, a dedicação dele diária, treinamentos, como é que Olha, ele é? o Márcio, ele tem uma dedicação e uma rotina de treino profissional, né? Ele faz a preparação técnica conosco na academia, ele faz uma preparação física com o personal, o Leonardo Leite, que também é da família, né? Então, esse conjunto desse treinamento, essa dedicação dele, é que fez a diferença realmente na final. Você percebeu que no final, que nós temos o vídeo da luta, o polonês, ele cansou no final, ele não aguentou o ritmo do Márcio. Então, ele foi muito bem preparado para essa competição. Como cardiologista que você é, a dificuldade maior foi controlar o coração ou até mesmo a ansiedade? Eu acho que a dificuldade maior foi controlar a ansiedade. O coração está em dia, a gente se avalia com outros colegas, claro, mas a ansiedade a gente tem que administrar de uma maneira mais intensa. Você tem que se preparar muito psicologicamente para ganhar um torneio desse, porque tem uma hora que não é só a técnica que está envolvida, é você e fora de casa, pensar, né? Exatamente. Tão longe. Longe. Cancún é uma cidade linda, maravilhosa, mas enfim, você tem a questão da torcida ali, você tem a questão de enfrentar um campeão mundial, Exatamente. atleta de um nível fora de casa, né? Se você está dentro dos seus próprios domínios, se você está em São Luís, por exemplo, você tem uma torcida, você tinha uma atmosfera favorável, né? Mas como você falou, a torcida foi tão... Minha esposa foi comigo, ela sempre viaja nas competições. Você teve o apoio da família também lá, né? Bastante, ela foi junto comigo, meu irmão foi um dos atletas que foi, o Marcelo, e eles 5 ali... Isso faz uma diferença. Fizeram uma zoada grande, juntaram com outros brasileiros que também estavam dando a força, e a torcida realmente ajudou. E onde brasileiro muito. chega é festa? Parecia que eu estava em casa. O lado emocional, psicológico, você superar os treinamentos, porque tem um trabalho do dia a dia, tem que ser pai, tem que ser marido, tem que ser profissional. Eu atendo no hospital todo dia, de manhã, de tarde, tem plantão, final de semana. Então você tem que passar por todas as etapas que não são fáceis. Você é cardiologista do Hospital Universitário, cardiologista, né? do Hospital Universitário e do Hospital UDI. Hospital UDI. E então assim, você enfrentar Então, essas para dificuldades, conciliar, os né? treinos com alimentação, atividade profissional, alimentação, treinamento, né? Treino, família, e eventos sociais e tudo, não é fácil. Você tem que ir manobrando e no final, se você não contar com o apoio dos seus, não vai. O que vem pela frente? Porque quando você conquista um título mundial, é claro que as portas do mundo, convites, novas competições, você passa a ter um olhar, uma visibilidade bem diferente. Isso acontece em diversas modalidades, eu acho que o judô não é diferente, não é, Marquinhos? Por você ter uma ideia, as redes sociais, os campeões já começam a nos acessar, porque eles querem ter contato, porque sabem que ali tem uma referência
de um judô que é competitivo. Segue o líder. Segue o líder. E hoje ele está, o Márcio, outros atletas que nós temos de veterano, o Eni, o José Góes, nós estamos liderando o ranking Eni Cantanhede, nacional, né? Eni Cantanhede, que foi campeão pan-americano. Né? Então, assim, a gente quer trazer para que isso seja incentivo para que a modalidade cresça como um todo. Não é uma coisa que é só para a gente, é que o Maranhão cresça e faça parte desse cenário mundial. Nós chegamos lá e chegamos no primeiro lugar. Ô Márcio, o que vem pela frente? Nós estamos caminhando já para o encerramento de outubro, novembro, final de ano. O que ainda tem pela frente? Então, esse ano ainda tem a Copa Fortaleza, que provavelmente eu não vou lutar, porque eu tenho outros compromissos aí. Mas o Sensei vai lutar, meu irmão vai lutar, que vai ser em novembro, dia 17 de novembro. Acho que não vai dar para lutar essa Copa. Mas a partir de fevereiro já começam as competições novamente dos veteranos. Em março tem uma grande competição, que é a Copa São Paulo de Judô Veteranos, que é o maior evento do Brasil, o maior até do Campeonato Brasileiro de Judô Veteranos. Eu fui vice-campeão ano passado. Depois tem o Campeonato Brasileiro, deve ter o Pan-Americano de novo e o Sul-Americano. Tem a nossa Copa Paulo Leite, né? E tem o nosso principal evento do Maranhão, que é a Copa Paulo Leite, que nós vamos chegar na 4ª edição, que é uma Copa feita para os veteranos e pelos veteranos. Vai ser quando? Ela sempre no primeiro sábado de junho, né? Ela é a primeira competição do Norte e Nordeste que conta pontos para o ranking nacional. Marquinhos, qual é o estágio hoje do judô maranhense? Olha, o judô, historicamente, é um judô excelente. O que nós precisamos é apoio, né? Precisamos de apoio, precisamos do apoio governamental, o apoio das empresas, porque cada um de nós praticamente paga do bolso para viajar, né? Eu tenho um suporte, um apoio da TOR, suplementos, né? Mas nós precisamos ter o apoio para que as viagens aconteçam e a gente possa ranquear e cada vez mais estar no topo dos eventos mundiais. Ô Márcio, parabéns pela conquista do judô. O esporte maranhense está em festa, né? Não é todo dia que temos um campeão mundial. A gente sabe das dificuldades e o professor Marcos Leite tem uma história como atleta, como dirigente, inclusive, da Federação Maranhense de Judô, uma rotina diária de treinamentos. Você, como atleta, vive uma situação de uma outra carreira, não é? Mas consegue conciliar, mas o apoio para o esportista, para o desportista, ele tem que ser fundamental, principalmente para o esporte, né? Porque é uma viagem cara, a gente sabe, e você tem toda uma situação nutricional, de acompanhamento, rotina de treinamentos, mas que a gente precisa, na verdade, ter políticas públicas que sejam voltadas para esse tipo de trabalho. Sem dúvida. Né? A lei de incentivo está aí, mas ela precisa até ter um app para que a gente possa alcançar o maior número, né, de atletas, até porque o material humano que nós temos aqui, ele é formidável em diversas modalidades. Sem dúvida. Esse ano nós tivemos no Sub-13, Sub-15, né? Sub-15 um atleta campeão brasileiro, o filho do Rodolfo Leite, é o Vitor Leite, foi campeão brasileiro. E na mesma categoria dele, um outro colega aqui do Maranhão foi 3º lugar. Então, assim, a gente tem resultados a nível nacional para estimular outras crianças a participarem. Assim, os meninos da academia ficaram fascinados pela medalha. E eles se estimulam, querem fazer, querem ter a chance de treinar, de competir. Isso é muito bacana. Deixa eu mostrar a medalha aqui, ó, do World Championships Veteranos, que aconteceu em Cancún, no México, que o Dr. Márcio Barbosa, médico, cardiologista, atleta, acaba de conquistar, né? E que muito honra o esporte maranhense. E esse aqui foi um mimo que você ganhou? Foi uma faixa uma faixa preta que eles deram para os campeões. Ela tem escrito aqui, é Champion. Só quem ganhou essa faixa com essa escritura dourada aqui foram os que ganharam medalha de ouro. Tinha faixa dessa para vender, mas era prateada aqui. Dos campeões foram essa que eles deram de presente. Muito obrigado por ter vindo aqui, dividir com a gente esse momento de alegria, né, de satisfação. Parabéns, doutor Márcio, muito obrigado pela conquista. Que o senhor continue aí conciliando, eu sei o quanto é difícil, né? Esporte, família, atividade laboral, profissional como médico, mas que o senhor continue cuidando da saúde do maranhense e cuidando também dessa prática de esporte com esses resultados que o senhor tem obtido, que, eu repito,
orgulha bastante o esporte maranhense. Muito obrigado e eu queria agradecer o espaço, a oportunidade de vir e mostrar um pouquinho do nosso trabalho e dizer que a medalha não é só minha, porque a gente não ganha nada só, é minha, do meu sensei Marquinhos, que me acompanha desde quando eu tenho acho que uns 10 anos, aí já vai um bocado de ano aí junto. E dos meus colegas de treino, porque se não tiver os colegas de treino para treinar comigo, eu vou treinar sozinho, não vai adiantar nada. Então, assim, essa medalha tem muita gente que ajudou a construir, e a gente não pode nunca esquecer que você não consegue construir nadinha sozinho. Sensei Marcos Leite, que prazer revê-lo e parabéns pelo trabalho de sucesso realizado, combinando com esse título mundial. Muito obrigado. Nós agradecemos a receptividade e as portas sempre abertas da TV Assembleia, que está sempre dando espaço para o esporte maranhense. E nós só temos que agradecer a vocês, agradecer a Deus. Nós estamos em festa com esse título, né? E é um título que veio com a coletividade, então que ele possa cada vez mais empurrar o judô maranhense para cima. Ô Greg, que legal essa conquista, né, Muito do legal, médico, muito legal. Dr. Márcio Barbosa, né? Sim. Nesse campeonato de veteranos, realizado em Cancún, no México, com a nata, praticamente, do esporte mundial. E o professor Marcos Leite também destacou todo o trabalho que foi realizado e o título que veio para o Maranhão, né? Não, sem dúvida, Julinha. Inclusive, eu quero destacar aqui alguns pontos, né? Principalmente destacar a presença do Brasil nesse Mundial lá em Cancún, que foi disputado entre os dias 17 e 20 de outubro, lá no México. 131 atletas brasileiros, dentre eles, né, 5 do Maranhense. Do estado do Maranhão. 5 maranhenses. A delegação do Maranhão foi composta por 5. Isso. O Márcio Barbosa, né, o Marcos Leite, que estava aqui também junto na entrevista. É o sensei. Pôde assistir agora a entrevista que o Jurinha fez com o Márcio Barbosa e com o Márcio Leite, professor. Eni Cantaniede, Marcelo Barbosa e o José Góes. O Brasil encerrou a competição, Jurinha, na primeira colocação geral, superando a França e a Alemanha. Então, resultados muito positivos. Uma marca espetacular para o Maranhão, para o Brasil. Né? Muito positivo. Tá? Lembrando que é o campeonato de veteranos, né? O Márcio Barbosa competiu na categoria M4, que é de 66 quilos, né? E ele derrotou, Jurinha. Agora vai ter um desafio aqui, viu? Vou te falar aqui. O polonês. E garantiu o título inédito. Sabe qual era o nome do polonês, Juninho? Qual? Rapaz, é complicado, mas bora lá. Krzysztof Kizuprina. 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 Ele enfrentou Kizuprina. Krzysztof Kizuprina. Parece nome de remédio para gripe. Parece nome de remédio para gripe, de vacina, nome de vacina. Você sabe o que eu achei interessante? Porque, olha só, quando você consegue conciliar o esporte, né? Eu sempre destaco isso. Porque o Márcio Barbosa é médico do Hospital Universitário. Da UDI também, né? Médico da UDI, é um cardiologista renomado aqui no Maranhão. Tem família, né? E ele teve que conciliar família, seu trabalho e a prática de esporte. De alto nível, né? De alto rendimento. E de alto rendimento. Esse World Championships que foi realizado lá em Cancún é uma competição que os atletas do mundo inteiro né, cobiçam, querem conquistar. E ele já há algum tempo trabalhando para ter essa marca. Ele deu uma parada uma época do esporte, ele relatou isso. Sim. Né? Ficou com sobrepeso, mas o esporte, ele diz, o devolveu para a vida, né? De forma qualitativa, o que é mais importante. O esporte tem essa base mesmo que dá para qualquer cidadão, seja ele do sexo masculino ou feminino. Além de apontar caminhos na vida, ele faz com que você possa... no momento que desviou em relação à sua conduta física, não é? Aos cuidados que a gente deve ter com o corpo, com a mente, ele traz de volta. E isso é muito importante o que aconteceu também na vida dele, do Márcio Barbosa. Sem dúvida, é importante destacar como conseguir conciliar, porque a gente tem muita gente que pratica esporte de forma amadora. Para fazer uma caminhada de 15 minutos, o Gleidson está com mais de 10 anos que não consegue. Gleidson? Gleidson, nosso cinegrafista. Ele estava dizendo para mim, não consigo caminhar. 15 Às minutos. vezes, quando ele tem um problema com a esposa, ele corre, mas caminhar não. Ele corre para onde, Juliano? Corre para bem longe. Para longe dela. Para se afastar. Entendi. Mas aí não vale, né? Tem que ter uma caminhada. Não, é verdade. Diária, né? Muitos não conseguem fazer qualquer tipo de prática. E ele não consegue escapar também. De vez em quando ela pega ele também. Sim, não, mas voltando aqui, Juliano, o Gleidson é um cara muito gente boa, que está aqui sempre, né? Está aqui sentado aqui ao nosso lado. A gente está dando um exemplo, não é? Desse jeito aqui. Sobre a prática esportiva, que pelos afazeres, né? A gente tem uma vida muito estressante. Tem. Muitos de nós não tiram um tempo para poder
fazer sequer uma caminhada. Oh. E o Márcio não, Sim. ele tirou um tempo para poder aprimorar a sua condição física, voltar os seus olhos para o esporte e competir Não, o que eu em queria, alto nível. o que eu queria destacar é o seguinte, é que quando a gente tem atletas amadores, né? O pessoal que trabalha, tal, estuda, e aí tira um momento do seu dia, tira lá meia hora, 1 hora, faz sua atividade física, anda de bicicleta, vai para uma natação, uma caminhada, uma corrida, tudo bem. Agora, Juliana, conciliar a atividade profissional dele, de médico, né? Cardiologista, em 2 hospitais, mais esporte de alto rendimento, porque não é esporte amador e tal, é alto rendimento, que aí você sabe, interfere nutrição, né? Tem todo um processo de alimentação que ele tem que ter regrado, tal, tem que comer na hora certa. Então, por isso que eu gostaria de parabenizá-lo, porque não é atleta amador, é atleta de alto rendimento para trazer medalha de campeão do mundo. Que tem uma história no esporte maranhense, no judô, né? Sem dúvida. Dirigente da federação, há muito judô. Tempo trabalha na preparação de atletas, é atleta ainda, Sim, participou é inclusive participou desse do Mundial, né? lá de Cancún e tal. Então fica aí o parabéns. Ficou exemplo também. Né? Não, ficou exemplo, parabéns para os dois, né, que estão levando o nome do Maranhão para internacionalmente, né? Então, vale destacar sim, sem dúvida. Depois do intervalo, o Sampaio perde para o Juventude, se complica na Série B do Campeonato Brasileiro. Segura aí que daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta com Esporte e Debate, agora para destacarmos a Série B do Campeonato Brasileiro. O Sampaio Corrêa jogou em Caxias, no Rio Grande do Sul, na última sexta-feira. Um jogo considerado de 6 pontos. A Bolívia precisava e muito da vitória. Só que o time tricolor acabou perdendo para o Juventude, pelo placar de 1-0. Olha, lá na cidade de Caxias, no Rio Grande do Sul, choveu muito durante a noite inteira. Gramado pesado, bola escorregadia. O Sampaio fez um primeiro tempo com muitas dificuldades, jogadas por elevação, porque os principais jogadores, como Fernando Sobral e Danielzinho, além de serem leves, franzinos, não conseguiram dar um ritmo ideal. Claro que se o jogo fosse realizado com gramado seco, o Sampaio tecnicamente tem uma equipe muito melhor do que a representação do Juventude. No segundo tempo, veio a ducha de água fria. Uma cobrança de falta pelo lado esquerdo, número 11, Hugo Sanches, fez o levantamento, a bola passou na pequena área, o goleiro caiu, Andrei, para fazer a defesa, não conseguiu, e a bola foi parar no fundo do gol do Sampaio Corrêa. Gol do Juventude. Pensou até no gol do Denner, mas o árbitro deu gol para Hugo Sanches, porque foi uma cobrança direta de falta em que o goleiro Andrei não conseguiu interceptar. E ficou aquela dúvida, ele falhou ou não, mas muita gente na frente, gramado molhado, bola escorregadia, chuva também atrapalhando, ele acabou tomando o gol e o Juventude manteve esse resultado. Foi a única chegada também do Juventude ao gol do time do Sampaio. Ô Greg, para quem busca uma reabilitação, para quem vinha de um insucesso em casa para a equipe do Londrina por 2-1, perdeu de virada, num momento como esse, dizer o quê? O Sampaio está a 5 jogos de encerrar sua participação na Série B, existe a expectativa, é real que o time ainda tem condições de se recuperar, mas essa derrota aí pesa bastante, né? Vamos lá. Primeiro do jogo, né, Juliano? Especificamente o Sampaio, vou dizer o seguinte, mais uma vez, não adianta apenas jogar bem, não dá mais. O Sampaio não está mais naquela onda assim, vou jogar bem e aí... mandar no jogo e aí vou ser campeão, vou demonstrar tecnicamente dentro de campo que eu sou superior do que a outra equipe. Não adianta só isso mais do Sampaio. Isso aí já deu. Sampaio, na minha opinião, não restou dúvida, quem acompanhou o jogo pôde perceber, tecnicamente é muito superior que a equipe do Juventude. Agora, muito fraca. É bom deixar claro que se aquele gramado estivesse em outras condições... O Sampaio poderia ter ganhado o jogo. O Sampaio, e na minha opinião, ganharia. Eu também acho. Bem, porque é muito fraca essa equipe do Não é Juventude. pouco fraca, não, é muito mesmo. A única vez que conseguiram chegar... fizeram um gol, mas ainda depois você não viu nenhuma jogada criada, algum perigo para o goleiro Andrei, para a defesa do Sampaio Corrêa. O Juventude encontrou aquele gol, Júlio. Encontrou aquele gol, aí a gente pode atribuir ali algumas coisas, né? Parcelas de culpa da... Primeiro, você acha que houve falha do Andrei? Vamos aqui paulatinamente, né? Primeiro, a bola cruzada, condições climáticas terríveis, o campo estava completamente alagado o campo. Por várias vezes a bola parava em poça d'água, não dava para rolar a bola e continuava chovendo, não parou. Não é que negócio
de parou de chover. Não, continuava chovendo. A bola foi cruzada na área, ninguém tirou aquela bola. Então, primeiro já tem um erro da defesa ali, que ninguém tirou a bola. O goleiro estava encoberto por todo mundo mesmo, é verdade. Andrei vai na bola, na minha opinião, falha porque não consegue espantar a bola, espalmar ela para a lateral, espalmar para escanteio, encaixar a bola. E também é uma falha técnica, porque aquela bola ali, o que eu pude perceber é que o Andrei tentou encaixar a bola. Se ele tenta espalmar, e não dá para encaixar aquela bola naquele jeito ali. Eu já penso diferente. Eu vou tirar um pouco da responsabilidade dele, porque tinha muita gente na frente. Tinha, todo mundo. Aquela bola, ela vem com uma velocidade muito grande. A defesa, né? Eu falei. E em alguns momentos, eu estava narrando o jogo, fiquei em dúvida se houve um desvio do Denner, se ficou um desvio da defesa do Sampaio, porque ela caiu de maneira estranha, né? Uma bola muito ela perigosa. Ela veio numa velocidade e caiu, né? Na pequena área. E quando ele caiu para fazer a defesa, aí não sei se de repente a visão prejudicada atrapalhou na hora da queda, né? Não, eu não tenho dúvida. É o seguinte, essa bola é uma das bolas mais perigosas para um goleiro. Quando o cara vai cruzar essa bola assim que vem na diagonal, de um lado, seja da esquerda ou da direita, o cara cruza a bola, o jogador do time adversário, já com a bola indo na direção do gol. Porque se não bater ninguém, é gol, né? Se o goleiro falhar. Então foi isso que o Hugo Sanches fez. Levantou a bola, mas indo para a direção do quem fazia muito isso aí, Juninho, era aquele Arce, que jogava no Palmeiras do Paraguai. Lateral direito. Isso, que ele cruzava a bola, se ninguém desviasse, era gol, porque a bola ia no gol. Agora, com tudo isso, o Sampaio demonstra, mais uma vez, né, a falta de capacidade do seu ataque. Tem, de porque concluir. Teve uns 2 chutes, mais ou menos, em que o goleiro espalmou para frente da área. Sim. E o William Barros, por exemplo, chegou atrasado. Teve sim. Tá entendendo? O Sampaio o ataque do Sampaio está todo o tempo chegando atrasado. Tá. É sempre uma peça que não funciona no time do Sampaio. O Sampaio tem um problema crônico, estamos dizendo isso aqui desde o começo do ano. O Sampaio tem um problema crônico, que é o último passe. Aquele de empurrar no texto final ali, né? A bola para o fundo do gol. Porque o Sampaio, desde que estava jogando mal, seja com o Francisco Diá, seja com o Paulo Roberto, com o Alberto Fonseca, sempre criou muito, né? O Sampaio criou muitas oportunidades de gol, mas desperdiça demais. Desperdiça demais e continuou desperdiçando nesse jogo contra o Juventude. Ficou mais uma vez provado que a equipe... Isso aí que dói. E a gente, quando a gente sente essa coisa assim, Júlio, é o seguinte. Dói porque a gente sabe que o time tem capacidade, está jogando bem, está criando, tal, não sei o quê, mas não basta. Isso aí não basta mais. O Sampaio não está mais nessa onda de eu estou jogando bem, vai melhorar. Não tem mais tempo. É isso que é o problema, não tem mais tempo. O resultado é o principal. Tem que vir um resultado. Se não vier o resultado, o Sampaio vai cair. Infelizmente, a gente tem que ser bem claro. Agora, nos resultados da rodada, o Paysandu empatou, tinha 32, subiu para 33 pontos. Exatamente. Né? Outro resultado, Boa, não conseguiu o triunfo. Ainda bem, né? Ainda bem. Ainda bem. E o Sampaio já sexta-feira agora, dia de finados, o Sampaio joga às 9h30 da noite no Estádio Castelão. Primeiro, esse horário para um feriado é terrível. Feriado. Dia 2, dia de finados, né? 9h30 da noite no Castelão. Mas a gente tem que se acostumar com uma coisa aqui também. Aqui tem que ser bem sincero, a gente com o nosso telespectador, né? O pessoal que acompanha a gente, já dá para se acostumar também, né? Porque Série B é assim, né? É assim. E o Sampaio já está jogando faz algum tempo, sabe que sexta-feira é 9h30 da noite, sabe que sábado tem jogo de noite, sabe tudinho, né? Já está sabendo, né? Que é jogo terça, sexta e sábado. Não tem negócio de jogo domingo 4 horas, domingo 5 horas. Não tem. Série B não é assim. Então, a torcida já era para ter, tipo, uma cultura esportiva, né? Nesse aspecto. Agora, para esse jogo, Greg, o Sampaio vai ter a volta do Luiz Gustavo, na lateral direita. Vai ter, Bruno Moura jogou no lugar dele. Muito provavelmente volta o Eloy. Já foi liberado pelo departamento médico. Tomara que volte, qualidade técnica. E tomara que ele tenha realmente condições de jogo, né? Já está alguns jogos sem poder atuar. Mas é um cara diferenciado nesse meio campo, né? Não, Eloy faz a diferença. Tem alguns jogos aí afastados também. Teve um problema também que o Sampaio estava jogando bem. O João Paulo também foi afastado. O problema mais grave ainda de lesão do que o do Eloy. Esses dois jogadores aí, no momento que eles saem da equipe do Sampaio, o Sampaio perde muito tecnicamente. No momento de criação de jogada, de deixar o cara, na linguagem de futebol, fala pifado para fazer o gol. O Sampaio perdeu muito esse ponto de criatividade no meio campo. Com a volta do Eloy, acho que recupera um pouquinho disso aí. Com a chegada ali ao lado do Fernando Sobral, dá muita qualidade à equipe do Sampaio ali na criação da jogada, também do arremate, porque os dois são jogadores que chutam, né? Eloy também tem a qualidade da bola parada, cabeceio, ele cabeceia muito bem.
Então, dá a qualidade do equipe do Sampaio. Desse toque, dessa assistência. Isso, a né, assistência que eu te falei, daquele penúltimo passe, né? Ele é bom nesse aspecto, muito bom, por sinal. Tem a lucidez, e né? até o William Oliveira, né? Quem sabe pode ter uma recuperação aí e aparecer no meio campo, porque eu não gostei também do Diego Silva, não. Também não gostei do Diego Silva. Mas ele tá voltando, a gente entende, mas o momento do Sampaio... Muito tempo sem jogar, né? O momento do Sampaio é delicado. Não. É assim, o Sampaio, aqui, ó, para deixar bem claro para o nosso telespectador, Julinho, separei aqui a tabela do campeonato da Série B, né? Alguns pontos aqui que a gente precisa debater. O Sampaio está na 19ª colocação nesse momento, com 32 pontos, 33 jogos já tivemos da Série B, 33 rodadas, faltam 5, apenas 5 jogos para terminar a Série B do Campeonato Brasileiro. Previsão de terminar no dia 24 de novembro, né? Na última colocação temos o Boa, que para o bem do Sampaio, né? Ainda bem perdeu, está com 29 pontos. Temos o Paysandu, que tem 33 pontos, está um ponto à frente do Sampaio. Juventude, que ganhou o Sampaio, foi para 35. E o CRB, o primeiro time fora da zona de rebaixamento, também tem 35 pontos. Os jogos que faltam, Sampaio. Tá aqui. CSA, sexta-feira, né? Sexta-feira, 9h30 da noite. Na outra segunda-feira, o Sampaio vai a Goiânia enfrentar o Goiás. Lá no Estádio Olímpico de Goiás. Depois volta a jogar aqui. Volta a jogar aqui no sábado, dia 10 de novembro, né? Véspera do aniversário da minha mãe, ó, rapaz. 10 de novembro. 5 horas da tarde, Sampaio e São Bento de Sorocaba. Certo. E aí joga de novo aqui em São Luís, no dia 17 de novembro. Contra o Boa. Contra o Boa, né? Confronto ali direto, né? Direto, assim, crucial, né? E aí encerra a participação diante do Criciúma, fora de casa, no dia 24 de novembro. Pronto. 5 jogos. 5 jogos, os cálculos. Quer saber? Quero, Fiz os cálculos hoje, porque eu gosto de fazer os cálculos, né, direito? É importante. É importante, ó. Um momento como esse. 32 pontos o Sampaio tem. Eu avalio, na minha avaliação, o Sampaio tem 5 jogos para disputar, ganhando 4. 4 dos 5 faz mais 12, né, Juninho? Automaticamente, somando aqui com 32, 44. Acredito Essa é a minha conta. 44 o Sampaio escapa. 44, que aí também somariam mais 4 vitórias, então nos critérios de desempate o Sampaio chegaria, Juliano, tá aqui rapidinho, só um momento, chegaria... A 12 vitórias. A 12 vitórias, exatamente, a 12 vitórias, então nos critérios de desempate escaparia. Outra forma de atingir esses 12 pontos também seriam 3 vitórias e 2 empates. 3 vitórias e 2 empates. Não, rapaz, 3 vitórias e 2 empates dá 9, 10, 11. 11 não daria, Não, né? não dá, 43. 44 seria... 44. Eu avalio que 44... 4 vitórias em 5 jogos. 4 vitórias em 5 jogos. Agora então, cá pra gente, pra nós aqui, é duro. Não, pedreiríssima, porque duro, começa contra o CSA, mais uma vez lembrando, sexta-feira, 9h30 da noite, começa já muito jogo, muito difícil, mas muito difícil mesmo, viu? O CSA tá lá em cima. Eu não estou diminuindo aqui, galera, porque é o seguinte, o CSA, nesse momento, só para ilustrar aqui o topo da tabela, o CSA está na terceira colocação, com 54 pontos. O Goiás, olha aí que o Sampaio vai encarar, Jurinha, está na 4ª colocação com 53 pontos, então 2 que estão brigando para subir. Aí temos o Avaí, né, que é o segundo colocado com 55 pontos, e o Fortaleza, que praticamente já encaminha seu acesso com 61 pontos. Gente, chegamos ao final do Esporte e Debate de hoje. Lembrando a você que toda segunda-feira nós temos esse encontro marcado aqui na TV Assembleia, canal 51.2 e na TVN, canal 17, às 8 da noite, e às terças-feiras a reprise do programa em 2 horários, às 7h30 e às 2h30 da tarde. Gregório Dantas, bora lá. Os canais de interação para que o público possa participar, sugerindo pautas, dando a sua opinião. O telespectador pode contribuir com o nosso programa através dos nossos canais de interação. Primeiro é o nosso site, que é o al.ma.leg.br/tv. Tem também o telefone da nossa redação, que é o 3269-3028. Nosso WhatsApp que está passando aqui embaixo da sua tela. E nós... Aqui aconteceu uma coisa de bastidores aqui, galera, que não te emociona, rapaz. Aqui. Perdão, gente, mas vamos continuando. Nosso programa estará na íntegra. Deixa eu explicar aqui para o telespectador que está assistindo. É que o Gleidson está comprando uma bota amarela. Vem cá, Gleidson, bota isso aqui, a bota amarela. E ele não quer trabalhar. Para que o telespectador, no lugar de ele estar trabalhando, olha o que ele está fazendo aqui. Cuidado, tu vai fazer propaganda da marca aqui da bota. Comprando uma bota. E eu tô dizendo para ele aqui, enquanto você falava, rapaz, não faça isso, vou reclamar pro Edo Jinx. Pô, Edo, o Gleidson tá vendendo bota aqui no ar. Bota aqui no ar. Brincadeira. Foi isso, viu, Greg? Foi isso, galera, para vocês entenderem. E ó, lembrando aqui, galera, é o seguinte, que o programa vai estar na íntegra, bonitinho lá, você vai poder ver o Gleidson vendendo a bota dele, amarela, na íntegra, Facebook, nesta terça-feira,
Logo de manhãzinha eu vou botar lá e você pode comentar, curtir, compartilhar. Antes de dar tchau, rapaz, tem que dar um abraço, alô, rapaz. Um tá abraço, nervoso. alô, rapaz. Para os nossos Pra amigos. prima do segundo, rapaz. Fabiola, né? E Eduardo. Ô, Fabiola e Eduardo, muito obrigado pelo carinho da audiência, que vocês continuem vivendo essa história de amor fantástica, né? E assistindo aqui o Esporte em Debate, né? Isso. Não assistam, rapaz. É legal, né, Juliano? Só não quero que vocês tenham uma companhia muito do Ronald II. Não, ele não faz. É um cara gente boa Ele é assim. desarmado mas... e perigoso. É um cara gente boa, mas a gente tem que tomar precauções, né, É Juliano? verdade, algumas precauções. Gente, final do Esporte em Debate, um grande abraço, obrigado a todos pelo carinho da honrosa e indispensável audiência e a gente se vê pela ilha. Até lá, tchau. Valeu, galera. Um abraço. Tchau.